Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Fala ZL. E aí a gente pensou, poxa vida, qual tema inicial? Qual tema que pode ajudar você? Casos de família. Vamos começar arrebentando nosso hashtag 1. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Fala ZL do grupo Desenvolve. E hoje o tema tá muito legal. Sabe por quê? Nós vamos falar sobre casos de família, é isso mesmo. E para falar a respeito, nós convidamos duas especialistas no assunto. Nós estamos falando da doutora Franciele Lima, que é especialista em vara da família, né? A advogada familiarista. Difícil, mas é fácil ao mesmo tempo. E a nossa querida Priscila Carvalho, que é psicóloga. Por que essas duas profissionais? Porque advocacia, família e psicologia andam juntos. Não é isso, Roger? Junto e misturado, né? Com certeza. Isso aí. Bom, agradeço a presença dessas duas mulheres de força aqui, né? Duas mulheres engajadas aí na causa, né? Que é importante. A gente estava até conversando um pouco antes aqui e eu consegui entender um pouco como as duas, né? Esse engajamento da advocacia com a psicologia hein, é praticamente unido, é importante, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, doutora, por favor, se apresente. Olá, primeiramente, obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada com o convite. E realmente falar de família é o que aquece meu coração. Eu sou familiarista, sistêmica, né? Tenho uma postura sistêmica, que é um olhar um pouquinho além do aparente, do que a gente costuma dizer. Um pouquinho diferente do que a gente imagina, que é um advogado familiarista aí, amo o divórcio. No meu caso, eu costumo falar que eu trabalho com famílias, restaurando famílias. Esse é o intuito principal da advocacia familiarista preventiva. Show de bola. Aí. Obrigada aí pelo convite de vocês, é muita alegria estar aqui, né, falando para ZL, de onde eu sou, né, meu bairro origem Itaquera. ZL, meu. ZL, Corinthians. Tem dia que por Corinthians do meio. Opa, vamos voltar para agora. Só que ganhou. Já começa. E aí? O marido é palmeirense, a mulher é corintiana, Então, ou São Paulino, e aí? Terapia gente? de casal resolve. Vamos lá, sou psicóloga clínica, sou psicanalista integrativa também. Também atendo na clínica aí casais, como nós estávamos falando um pouquinho antes de iniciar, né? E essa temática realmente, né? A advocacia, a psicologia, todas as outras profissões intercalam com o aspecto de saúde mental, que hoje em dia é tão importante. Nós tivemos aí recentemente a pandemia, e após a pandemia, eu brinco com todo mundo, eu falo, apesar da pandemia ter feito seus estragos, para o meu ramo de atividade foi bom. Porque as pessoas entenderam a importância do cuidado com a saúde mental e caiu um pouco por terra aquele estigma que existia de que só procurava psicólogo quem era doido. É verdade. Então, assim, as pessoas entenderam que não é bem por aí. Saúde mental hoje em dia é uma coisa primordial. Se você não tem discernimento sobre si, você não tem discernimento sobre as outras coisas, inclusive no aspecto familiar, né? E a doutora Franciele, ela tem um programa na cidade de Serquilho, ela é do interior de São Paulo, que é o Conectando Famílias, que tem o propósito de ajudar. Como você idealizou tudo isso e você já colhe as sementinhas de um projeto muito legal, muito bacana, viu, Roger? Que movimenta ali toda a cidade, que ajuda milhares de pessoas e até de outros estados, né? Porque o seu programa
tem uma abrangência muito grande. Pois é, Vanessa, foi até muito inusitada a forma como aconteceu. Tá tudo bom. Deixa eu tomar uma aguinha. A emoção de contar. É uma emoção mesmo, porque na verdade o programa Conectando Famílias começou de uma forma bem despretensiosa, até porque eu sou advogada familiarista, e em primeiro momento, quando eu recebi o convite, eu disse, mas eu vou falar do direito de família. E eu fiquei meio preocupada, porque querendo ou não, acabava sendo um assunto chato, porque eu teria que falar dentro da caixinha, né? Porque o advogado, ele tem até um certo momento ali, mas né, eu posso passar dali em diante. E aí foi quando eu comecei a analisar o contexto familiar dentro do meu escritório, dos meus clientes. Comecei a analisar e avaliar, e falei, mas tem algo que eu posso fazer. Porque como advogada, muitas coisas eu não poderia falar e eu não poderia nem me expressar. E eu comecei no programa Conectando Família trazendo profissionais que pudessem auxiliar essas famílias, restaurando mesmo essas famílias. Então, eu trouxe psicólogo, médicos, terapeutas familiares, educador financeiro, porque incrivelmente, por mais que a gente acredite que o divórcio se dá por conta de traição, é um equívoco. Porque 90% dos casais hoje se separam por conta do dinheiro. Mas aí você pode me perguntar, mas por falta? Não, muitas vezes pela falta do planejamento. Né? Então, no primeiro diálogo, no primeiro encontro, a gente conversa sobre sexo, mas a gente não fala sobre dinheiro, a gente não fala sobre as nossas crenças em relação ao dinheiro, a gente não conversa sobre propósito, sobre os meus objetivos, né? E aí começa o conflito ali já na primeira semana de casado. Então, a gente começou a trazer aquilo que, como advogada, eu não tinha acesso, não tinha como fornecer para o meu cliente. Eu comecei a trazer esses profissionais no programa. E aí, o resultado, realmente, após um ano do programa, a gente já tem, assim, a gente plantou e a gente realmente começa a colher os resultados. E quanto é satisfatório quando a gente recebe uma ligação de um cliente ou quando eles mesmo comentam, mandam, né, no direct pra gente, o quanto aquilo agregou e fez com que estavam ali já de vias de fato, já com divórcio, muitas vezes, com a minuta pronta, literalmente. Sim. Eles começaram a olhar para aquilo e falam, pera um pouquinho. E aí, claro, que a psicologia tem que estar dada a mão ali com a advocacia. Eu acho que é o caminho. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Como eu disse, ajuda. Por quê? É a coisa do financeiro, não é isso? Minha esposa quer o Botox. E eu quero trocar o carro. Tudo bem, são valores assim compatíveis. O carro é muito mais barato e importante. Mas, como que eu resolvo isso? Isso é bem importante, sabe? A doutora ela vai poder explicar melhor, mas o que eu comecei a observar no meu escritório? Justamente isso. Para você, talvez o Botox para ela seja algo insignificante. Mas por quê? Porque você talvez não esteja dialogando com ela de forma positiva. É linda já. Ok? Porque quando a gente é apaixonada... Eles lá, olha, recadinho pra você. Realmente, eu não tenho dúvida que ela é linda. Mas talvez ela olhe pro espelho e fale, poxa, eu não gosto dessa marca. Ou eu gostaria de me sentir melhor, porque é autoestima. Mexe com a autoestima da mulher. Quem que não ama? Quem fez Botox uma vez vai fazer a vida inteira, porque é maravilhoso. Ou qualquer procedimento. Pena que agora não é mais aquele ditado, né? Que de graça tem injeção na testa, agora não. Vale destacar que o Botox, ele não é só efeito de estética, tá? Tem pessoas que usam o Botox para tratamento mesmo. Porque ele vai agir no sistema nervoso central, então ele vai ajudar aí a controlar alguns espasmos, por exemplo. Sim. Você sabe que essa ideia que você passou é bem interessante. Até teve um casal educador financeiro que esteve no nosso programa que ele falou justamente isso, colocar no papel. Então tá bom, o que é prioridade para o casal? O Botox da sua esposa ou o seu carro? Ah, mas o meu carro tá novo, né? Troquei o ano passado. Então, tá bom, eu vou deixar você fazer o Botox, mas a gente já vai se programar que no próximo ano, então, é para mim. Então, ter esses combinados que a gente tem dificuldade, ou até mesmo dizer, olha, eu ganhei um bônus na minha empresa, fechei um contrato diferente, então eu gostaria de me presentear. Sim. Então, esse ano eu vou fazer, mas eu também vou te presentear. Programa, na verdade, planejar. Eu acho que falta isso, porque a gente também não sabe lidar com as nossas emoções. E muitas vezes eu quero dizer, eu vou fazer. Mas eu esqueço de talvez olhar para o outro, né? Dizer, mas verdade. Será que nesse momento, o que tá mais, o que é prioridade? Porque o diálogo realmente a gente tá no automático. Sim. A gente sabe disso que na correria, cada um com seus afazeres, a criançada, e a gente esquece de olhar para o outro. Então seria uma espécie de planejamento. Diálogo. Sim. E entender também o outro. Sim. Quando esse ciclo, ele caminha bem, né, Roger? Sim.
Mas As coisas funcionam, mas tem ou não. Tem algo também que a gente precisa observar. Quando a gente casa, as pessoas têm... Quem já não falou assim, eu odeio a minha sogra, ou eu odeio o meu sogro, ou eu não suporto a família dele ou dela. Então, já Abafa. começa tudo errado. Aí a gente precisa começar a observar. Porque quando a gente não gosta da família do outro, automaticamente eu não gosto de mim. Porque eu sou 50% a minha família, 50% meu pai, 50% a minha mãe. Então a gente precisa começar a observar esse contexto. Aí eu preciso saber qual é a crença também em relação ao dinheiro. Como é que ele olha para o dinheiro? Aquelas crenças limitantes. Exatamente. Né? Tchau. Gente, eu não sou psicóloga, né? Mas assim, eu tô dizendo isso porque eu fui aprendendo dentro do meu próprio escritório. É a realidade. Então, né? quer dizer, o que significa para você o dinheiro? O dinheiro é sujo para você? Não, para mim dinheiro É maravilhoso. Não, mas eu tô dando um exemplo. Muita gente fala, que dinheiro é sujo, Sim, né? Que quem enriquece vai pro inferno, não vai pro céu. Então, peraí, quais são as crenças que a sua esposa tem ou que o seu esposo tem sim. que não tá fazendo com que o casal prospere? E aí, automaticamente, vocês vão estar sempre em conflito, porque você quer trocar de carro, é uma besteira, né? Não, porque o nosso carro tá ótimo, dura mais 10 anos. E ela, por quê? Porque ela acha que tá bom, ela tá acomodada com aquela situação. Então, a gente precisa conversar mais. A base é o diálogo. Não tem jeito. Exato. Família, casamento, a gente precisa conversar muito. E planejar antes, né? As pessoas não fazem isso. As pessoas acham que só procura advogado quando o negócio já está instalado uma crise, um conflito muito grande. Se as pessoas procurassem um advogado de forma preventiva para planejar o casamento, eles já iam descobrir muitas coisas. E terapia, né? Que andam ali, né? Planejamento é tudo na vida, né? É na empresa, é pessoal, é pro que você quer conquistar, em tudo planejamento é importante. Por isso, carro cancelado, pode fazer o botox, tá Mulher está em maioria, venceu, né? Eu não tenho nem como falar nada aqui. Passe no setor de RH e pegue o seu voucher. Voucher botox. Essa indicação. Indicaremos a doutora psicóloga. Mas, ó, uma coisa importante, só para complementar, né? É aquilo que a doutora pontuou. O diálogo, ele é a base de tudo. Todas as nossas relações envolvem o conceito do diálogo. Se a gente não tem um diálogo, a gente não leva respeito e não leva a confiança, que são produtos do primeiro. Agora, no conceito de casal, né, essa questão, o carro, o botox, ou sei lá, alguma outra coisa, enfim, eu sempre falo, converse, porque a gente não tira nada do lugar na nossa vida, a gente só inverte as nossas prioridades. Então, o que é prioridade nesse momento? É o carro? Por quê? O carro vai me facilitar isso, isso e isso. Não, é o botox. Mas por quê? É só questão de estética? Tem a real necessidade? Não, às vezes é como eu pontuei lá atrás. Às vezes é alguma questão a nível neurológico que esse botox vai contribuir. Então, peraí, então vamos segurar um pouquinho o carro. Daqui até o final do ano dá pra gente se organizar e pegar um. Então, vamos fazer isso, que é questão de saúde, né? E quando a gente fala, a gente brincou com esse exemplo do botox, mas a gente tá falando de autoestima. Sim, a gente está falando de ansiedade, de depressão, né, da própria estreitamento da relação entre esse casal, né, porque a gente sabe que a mulher se sentindo amada e ela totalmente com atenção, ela vai ser mais feliz. E o maior beneficiado será o homem, né? E vice-versa. A gente está usando o conceito mulher, mas isso é uma reciprocidade, né? Então, é os dois pontos, dois polos. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta agora. Deixando de lado botox, carro, divórcio. Quais são os outros casos que você percebe que estão cada vez mais corriqueiros no seu escritório de advocacia? E você acha que a pandemia contribuiu de que forma para isso? Na verdade, assim, o ranking, né, número 2, que tem o divórcio, que é o primeiro, é a tal da alienação parental. Ela, com certeza, é o que mais está latente hoje no direito de família. A alienação parental é a desqualificação de do pai ou da mãe. Então, quando aquele pai, ele denigra a imagem do outro ou fala mal, né? Vamos falar o português mais simplificado. Então, quando a mãe fala mal do pai ou o pai fala mal da mãe. Então, a simples comparação do filho, né? Tipo, você é igual ao seu pai, você não presta igual ao seu pai, você vai ser como o seu pai. Na forma pejorativa, na forma maliciosa da fala, ela é uma alienação parental.
claro que a alienação parental ela começa de forma muito oculta e muitas vezes quando camuflada dentro de casa, com o casamento ainda em andamento, ali, né? Em andamento, muitas vezes acontece ali. Só que ela é de forma oculta. E aí, quando intensifica o divórcio, claro que ela aparece de uma forma muito mais intensificada, até porque gerou-se um conflito, o casal tá ali sem se dialogar, eles estão ali se odiando, porque o amor vira ódio, naquele momento parece que eles nunca tiveram o conto de fadas, né? Nunca tiveram momentos importantes ou felizes, parece que passa uma borracha, e aí começa a alienação parental. E aí realmente o conflito está instalado, literalmente. Em relação à pandemia, o que eu acredito assim, sempre aconteceu. Na pandemia, intensificou e ela apareceu. Aflorou, né? Aflorou por quê? Porque as pessoas começaram a se encontrar mais. Então, começou a gerar conflito, as pessoas já estavam ali com a cabeça, com a saúde mental, já estavam doentes dentro de casa, né? Porque a saúde mental já estava detonada. E aí vem a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, e aí, claro, que intensificou demais. Tá, mas quem identifica essa alienação primeiro, o homem ou a mulher? Geralmente é o homem. Por quê? O homem. Porque 90% das guardas, né, da custódia física dos filhos ficam com as mães. Então, quem geralmente é alienadora é aquela que passa a maior parte do tempo com o filho, tá? Não estou dizendo que os pais não alienam. Não é via de regra. Não é via de regra. Porém, mulheres, prestem atenção. Nós somos as mimizentas. Né? Então, as mulheres, elas têm o péssimo hábito de desabafar com os filhos e até mesmo querer que os filhos se alinhem a elas, dizendo, olha, o seu pai me traiu, o seu pai não presta, o seu pai nos abandonou, o seu pai não paga a pensão, o seu pai vai preso. Então, ela começa a contar historinhas para essa criança. Entendi. Só que ela tem que lembrar que o homem... né, que não deu certo ali na relação, ou melhor, deu muito certo, porque se tiveram filhos, né, então significa que aquela relação deu certo, é a relação entre eles, então o conflito é deles, e esses filhos não podem participar, né, a doutora, ela pode explicar muito melhor que uma alienação parental, ela é uma tortura psicológica. Fica a dica, né, eu acho que desabafa, quer desabafar? Desabafa com vai para psicólogo aí, ó. Profissional pra você desabafar na vida, gente. Ó, não vai te julgar, não vai te condenar, não vai te porque a criança ainda não tem formação para fazer isso. E, aliás, vai estragar a formação da criança. Principalmente, isso acontece muito na primeira infância. Então, do 0 a 7 anos, né? A criança, tudo que a mãe falar, e primeiro, que os pais são autoridades máximas ali para aquelas crianças. Então, se a minha mãe tá... E detalhe, uma coisa que eu falo muito importante, eu falo assim para os meus clientes. Vez que essa mãe fala mal do pai, ou que o pai fala mal da mãe, imagine que você está arrancando um pedaço dessa criança. Eu tento imaginar assim, eu fui alienada. Eu sofri alienação parental na minha infância. Eu sei que foi por amor. Hoje eu já entendi todo o contexto da minha mãe, porque minha mãe não tinha conhecimento. Porque se ela tivesse esse conhecimento, que as pessoas hoje têm essa oportunidade de ter, ela jamais teria falado as coisas que ela falava do meu pai. Então, assim, cada fala da minha mãe em relação ao meu pai, eu odiava a minha mãe ainda mais. Jura? Então, eu passei uma adolescência do qual eu não sabia o porquê eu odiava. O sentimento que eu tinha da minha mãe era de ódio. Forte, era não? Muito forte. E eu me lembro, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, que eu tinha um desejo de morte. Era muito forte em mim, o desejo de morte. A minha sorte, que a gente não tinha as informações que esses adolescentes e essas crianças têm hoje, que é a internet. Né? Então, eu me automutilava, eu ia muito mal na escola, eu fiz xixi na cama, acho que eu tinha até 14 anos. O medo, então, né? São situações que é muito visível. Até eu brinco não, eu falo muito sério com os meus clientes. Para você identificar uma alienação parental, vai visitar a escola do seu filho. Vai saber se ele está lá tendo dificuldade de matemática, porque uma criança alienada, ela tem dificuldade com números, ela não vai conseguir ir bem na escola, ela tem uma dificuldade imensa com interpretação de texto, eu tenho até hoje. Né? Então, são sequelas lá da minha primeira infância, do qual a minha mãe, por falta de conhecimento e por amor, eu sei que foi por muito amor, ela me alienava. Entendi. Então, hoje eu trago essa experiência para os meus clientes para que eles não cometam isso. Né? Porque muitas vezes cada criança age de um jeito. Tem criança que ignora, tem criança que passa muito bem por isso. Mas algum E não adulto que a gente vê por aí, que às vezes se envolve em relações abusivas, totalmente tóxicas, não consegue sair por conta desse contexto onde ela começou. Sim. E é bem importante que, tipo assim, por exemplo, eu como advogada, eu não posso diagnosticar, né? Eu não posso dizer que existe alienação parental.
eu tenho que dizer que tem indícios de alienação parental. E aí, imediatamente, eu já encaminho para um profissional, que é um psicólogo ou um terapeuta familiar, para quê? Para que esses pais comecem a entender. Então, muitos pais fazem realmente de forma inconsciente, sem saber, até porque talvez foram isso que eles receberam do próprio pai. Eu mesma já muitas vezes alienei minha filha sem querer, né? De forma totalmente inconsciente. Porque vira algo automático. É o que você aprendeu como amor na vida, né? Exatamente. Agora, tá, tudo bem, legal. A pessoa tá escutando, tá assistindo, enfim. Tá, e aí? Muito bom. Procura um advogado, procura uma psicóloga. E aí, cadê o dinheiro para eu pagar? Qual a solução? Por exemplo, porque isso tudo influi a pessoa na hora, é automático. Pô, mas eu não tenho como investir. Só porque essa pergunta, como a gente estava falando antes, nosso público aqui, né, tem uma diferenciação muito grande, né, e tem um pessoal que às vezes é muito carente, né, e que precisa ter informações como solucionar isso, né, então, por isso que é a questão da pergunta da Vanessa. Mas é muito importante, eu vou dizer... Porque isso acontece em todas as classes sociais. Não é porque você é pobre, você é classe média, você é rico. Sim. Aliás, em qual classe também, já aproveitando, né, porque você atende todas as classes. Todas as classes. Isso não dá para diferenciar. Todas têm. Tá? Principalmente quando tem um divórcio que não é bem conduzido. O que significa não é bem conduzido? Que o casal ali não tem uma estrutura com a questão da saúde mental daquela família. Então, eu entendo que, assim, o psicólogo, ele tem que estar ali nos auxiliando muito nesse contexto. Tá, mas eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. Primeiro, olha a informação que vocês estão recebendo gratuitamente hoje pelas redes sociais. Eu falo que as redes sociais, ela é um presente, né? Então, hoje vocês estão podendo ter a oportunidade de assistir, por exemplo, esse podcast. Informativo, né? Totalmente a informação. Então, se você em casa identificou que em algum momento você pratica alienação parental, tá na hora de você, né, entender que isso não é legal. Tá, mas eu não tenho, tem uma força dentro de mim que eu não consigo dominar e quando eu vejo eu fiz. Então você procura ajuda. A gente tem CAPS, a gente tem o CRES, que são profissionais que vão te atender na psicologia. Tá, mas a situação é muito grave, ela saiu do controle e eu preciso me posicionar por conta da saúde mental do meu filho, para que eu possa realmente garantir o direito dele, porque é um direito do seu filho. Não tenho dinheiro para pagar advogado. Nós temos as defensorias públicas, né, para quem está aqui no estado de São Paulo, quem está aqui na capital. Mas sou do interior e lá não tem defensoria pública. Todas as OABs, né, as subseções, elas têm o convênio com a defensoria pública. Então, se você tiver lá os requisitos básicos, né, cada subseção tem lá para caracterizar se de fato você não tem condições, vai ser avaliado vai ser feito lá o estudo financeiro. E vai ter um advogado. Então, sem advogado, você não vai ficar. Não fica. Tá? E mas o mais importante, eu acho que da alienação é a consciência. Se a pessoa tiver a consciência, ela não vai pagar nada por isso. Ela, né, nas redes sociais a gente tem bastante conteúdo e procurar realmente ajuda terapêutica. Esse é o caminho antes de procurar um advogado. Buscando sempre assim, a gente fala rede social, tem muita informação desencontrada também. Então eu sempre falo assim, vai buscar informação, busque fontes que realmente têm veracidade do que está falando. Porque a gente tem hoje em dia um leque de páginas, de sites, tudo, que coloca o que quer do jeito que quer e muitas vezes não tem ali um embasamento que vai realmente te dar propriedade para aquilo. Hoje tem especialista para tudo que não é especialista, né? Por isso que nós trouxemos duas especialistas aqui para falar do assunto. Tanto que eu brinco muito na clínica, eu falo, gente, né? Às vezes o paciente chega, eu acho que eu tô com aquilo. Eu vi no Google que meu sintoma... Doutor Google é terrível. Gente, eu fico doida com isso. A gente até fica, você quer uma consulta, você quer tirar uma dúvida? Dúvida você tira no Google. Dúvida não, o Google ele vai te gerar mais dúvida, né? Então, assim, que nem a doutora falou, a defensoria, tudo. A nível de psicologia, a gente tem aí as faculdades que oferecem esse serviço também de forma gratuita. Né? Exato. Então, faz parte até de estágio. Faz, é obrigatório na grade curricular. Então, a gente pega aí as grandes universidades, né? Elas têm um núcleo próprio, onde são os alunos, que geralmente são ali já dos seus últimos semestres, já estão quase para se formar, que tem um acompanhamento, né? A supervisão por parte do docente, do profissional. E muitas vezes já aconteceu
aconteceu comigo na época que eu fazia faculdade, onde a gente teve que fazer a intermediação de uma assistente social para poder dar continuidade naquele caso onde existia alienação parental da família, inclusive, né, que estava negligenciando o tratamento do filho, e a gente teve que pedir aí auxílio de uma profissional fora daquele contexto de psicologia, né, que veio agregar, né, porque o produto final é o quê? O bem-estar e a saúde mental daquela pessoa que está buscando ajuda. Só que, assim, muitas vezes essa pessoa, ela tem dificuldade de um acesso à internet, ela tem dificuldade de chegar nessa universidade onde tem essa oferta gratuita, né, e aí onde que moram os perigos, porque ela vai estar, de repente, naquela condição assim, nossa, eu não estou encontrando solução. Então, vou me manter do jeito que tá. Mas tem algo que eu acho que também é bem importante. A gente precisa ver quanto essa pessoa está disponível. Então, ela quer, né? aí é que tá. Porque O muitas casal, vezes né, a gente dá o caminho e a gente percebe que essas pessoas não fazem. Por exemplo, eu criei uma agenda que eu falo que ela é uma prevenção da alienação parental. Por quê? Porque a gente trabalha o diálogo de forma inconsciente. Então, muitas vezes alguns aí casais que estão separados podem dizer assim, tá, mas eu não converso com o meu ex, ele tá bloqueado no meu WhatsApp, eu não quero contato, ele tem, de repente, uma medida protetiva, que é a violência doméstica. Tá, mas E aí? só que vocês têm um filho. E o casal parental é para a vida inteira. Então, eles vão ter que arrumar mecanismo para se comunicar. Então, essa agenda que eu criei parece algo bobinho, mas ela tem o quê? Ela tem esse viés da comunicação. Então, E o que tem nessa agenda? na verdade, assim, é uma agenda mesmo. Na verdade, eu posso contar a historinha? Temos. Opa, tem. Na verdade, o que aconteceu? Só para vocês poderem entender a grandiosidade dessa agenda, apesar de parecer bem bobinha. Porque alguém pode... Assim, Pegar a ideia. pego a ideia, eu ouvi lá no podcast, peraí, eu vou Vou criar a minha agenda, não pode ver? Exatamente, porque Não é por essa isso a eu tô dizendo, tem que Sim. saber quanto a pessoa está disponível a realmente se prevenir e a dialogar, a cuidar realmente da saúde mental do filho, que é a peça mais preciosa da vida do ser humano, né? Na verdade, eu fui mãe muito cedo, com 17 anos eu engravidei, e eu precisei, por um motivo particular, ocultar a paternidade da minha filha. Então, eu escondi essa paternidade por 17 anos. Só que olha que coisa, mesmo inconsciente, eu sabia que ia chegar um momento da minha vida que eu precisaria contar quem é o pai da minha filha, porque nada nessa vida é para sempre, né? E aí eu pensei o quê? Como é que eu vou compensá-lo? Porque eu imaginava que ele ia ficar muito bravo. Como é que assim você esconde a paternidade? Primeiro que eu cometi eu posso dizer assim que, como diz a minha filha, se ela pudesse me dar um conselho hoje, ela diria, mãe, jamais faça isso novamente, Quantas pessoas Sim. podem estar passando por isso? Mas o que eu faço? E foi, Conto ou não? Anulou a história, e foi né? acreditando que eu estava protegendo-a. E, na verdade, eu criei uma situação muito pior. Minha filha teve muitos problemas psicológicos, né? Ela teve crise de ansiedade, ela teve síndrome do pânico, até mesmo tentativas de suicídio. Nossa. E eu não imaginava que isso era por conta que eu estava ocultando quem era o pai dela. Que era... Porque simplesmente você não eu queria não falar. queria falar quem era. Né? Eu falando assim, parece, nossa, meu Deus, é um criminoso. Não, era por questões minhas. Mas ela perguntava, ela tinha. E muito. como que você sai? Você falava simplesmente não falo e acabou. Na verdade, assim, eu dizia que o pai dela trabalhava né, em São Paulo, ele trabalhava muito. Então, conforme ela foi crescendo, eu fui tendo um grau maior de dificuldade. E aí eu dizia, olha, ele sabe o mais nosso... difícil. Mas eu dizia, olha, ele sabe meu endereço, ele sabe seu telefone. O dia que ele quiser saber onde você tá, a gente mora no mesmo lugar. Eu contava falsas mentiras pra mim mesmo, né? Eu fazia ela acreditar. E ela sempre nessa busca, e eu não conseguia, eu não tinha força pra contar. E você ficava mal. Muito, era um peso muito grande pra minha vida. Só que eu contei essa mentira tão forte pra mim mesma que eu cheguei a acreditar em alguns momentos que ela não tinha realmente pai. E aí, pra compensar esse pai, porque eu sabia que ia chegar um momento, eu não sabia qual ia ser a reação dele, sabia que ele tinha uma filha e que eu proibi ele de conviver com a minha filha, né? E que é uma culpa que é pesada, né? E aí eu comecei a fazer essa agenda. Então ali eu contava tudo. Então, desde que ela saiu da maternidade, a primeira cólica, o dentinho, o remédio que ela tomava, a primeira festinha de aniversário, relatei todos os convidados, quem estava, os presentes que ela ganhou,
recortei todos os recortes de jornal. Diário, na né? época que saiu o Diário. Eu fiz um diário. É uma agenda diária, vamos dizer assim. Exatamente, é uma agenda diária. E aí, quando ela começou a se alfabetizar, ela começou a alimentar essa agenda. Ah, e detalhe, eu Olha, que colocava uma legal. foto por mês. Então, todo mês eu colocava fotinho de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Todos os meses eu ia colocando uma foto. E eu ia escrevendo alguma coisinha engraçada. Nasceu dentinho, ela não estava bem. Eu ia contando ali. E aí, quando ela se alfabetizou, ela ficou apaixonada. E era um caderno, gente. Aquele caderninho mais simples que você pode imaginar. O mais baratinho que tem lá na papelaria. Então, Sem como frufru. como Sabe, você de chavinha, nada disso. exatamente, como você pode dizer, é possível, depende do quanto você está disponível para aquilo. Olha E aí, que dica, ela que começou história. a escrever nesse diário, nessa agenda. Então, ela começou a alimentar. E ela foi alimentando até os 17 anos. Olha que incrível, como isso foi tão importante para ela, que mesmo na adolescência, para ela era a vida dela. E ela chegou a falar isso para mim, mãe, isso aqui é meu, é um pedaço meu, é a minha É a história. É uma história terapia, dela. é tipo A uma história- terapia. Exatamente. E aí, chegou o momento que eu precisei contar a paternidade. E a gente fez DNA, tudo certinho e tal. Veio lá a paternidade. E aí ela teve o primeiro encontro com a família paterna. Hum. E pasme, ela me chamou e falou: mãe, aonde está o meu caderninho? Porque dela já tinha meio que abandonadinho ele, porque já não tinha mais tanta coisa pra contar. Né? Mamãe guardou, né? Lógico. E eu disse: tá lá, na cômoda tal, na gaveta tal. Ela foi e pegou, tava até meio despedaçado, porque como ela cuidava, né, criança, né? Sim. Então rasgou folha, pegava, tava todo desmontado, Também literalmente. 17 anos, 17 anos. Ela juntou tudo né? e levou pra casa do pai. Eu fiquei meio curiosa, falei, nossa, mas que importante que ela fez. Ela tá reconhecendo. Na hora eu pensei assim, ela tá reconhecendo o que eu fiz. E detalhe, foi assim a maior conexão para eles. Porque eles riram, ela mostrou momentos da vida dela, Legal. contando uma história mesmo. O pai acabou pegando a caixa de fotos da família, mostrou que coincidentemente eles eram muito. Bom, eles eram iguaizinhos quando eles eram bebê. Inclusive tinha uma foto na mesma fase que ele tava com uma camisetinha vermelha, ela também, ela Nossa. achou aquilo incrível, foi sensacional. E foi a maior conexão entre eles. Identificação, né? Total. E aí virou minha chave. Eu falei, caramba, é isso. Eu preciso ajudar essas mulheres que estão nessa fase com dificuldade de dialogar. Eu vou ensiná-las a fazerem esse diário, porque se fez bem para minha vida, vai fazer bem para a vida delas também. Agora, só um detalhe. Juridicamente, Uhum. você ocultar quem é o pai, quem é a mãe, isso Quais juridicamente consequências? tem uma consequência? Você, como advogada hoje, isso passou pela sua cabeça, enfim? Não teria uma consequência. Para mim, se eu fosse Sim, classificar, juridicamente não tem consequência. Porém, hoje, quando você vai no... Vamos supor, eu tive meu filho, fui para levar para o cartório. Se eu souber quem é o pai, o próprio promotor de justiça vai entrar Vai em obrigar contato. a Não vai colocar. obrigar, ele vai entrar em contato e vai propor um exame de DNA. Tipo, olha, você tem dúvida? Não, não tem, então registra. Ah, eu tenho dúvida, então a gente vai fazer o DNA. Tá. Só que é algo demorado, uma coisa bastante importante, também uma informação muito importante, que o DNA, as pessoas acham que é muito caro. Gente, por R$500 hoje você faz um DNA seguro, ainda pode parcelar em 10 vezes. Não, e tem É mesmo? campanhas também. Tem, Ele já publicou campanhas Sim, verdade. gratuitas. Encontre aqui o seu pai. Exatamente. O próprio o governo do estado. O governo faz faz. campanhas, Eu sim. postei recentemente. Só que esses exames, eles demoram para sair o resultado. Então, você fica... Ai, né? Vamos lá, 6 meses, 7 meses para resolver uma questão que é tão importante. Com 20 dias você resolve pagando aí R$500. Então, Mas tem muitas questões técnicas para fazer o DNA, para viabilizar ele juridicamente, né? Não, Por hoje é exemplo, muito mais não tem que tranquilo. ter... Como que faz a coleta, Ah, a realidade? não. Como que é a prevenção disso para não ter fraude, né? Na verdade, eu como advogada, eu acompanho todos os meus processos Tá. de DNA, eu gosto de estar indo junto. Eu vou junto, eu acompanho. Na verdade, você tem que procurar um laboratório seguro, da sua Sim. confiança. Não tem um requisito, ele é uma responsabilidade técnica do laboratório. Então, você Tá. vai chegar no laboratório, você vai agendar, eles vão te informar. O casal tem que permanecer o tempo todo junto, a mãe, a suposto pai e a criança. Tem que permanecer o tempo inteiro junto. Então, assim, é seguro, tá? Esse negócio que você compra laboratório, isso a gente precisa tirar um pouquinho da cabeça. Isso aí Sim. não existe, você pode contestar se
tiver alguma questão ali que não foi bem resolvida. Então, era uma outra situação que as pessoas também chegam para o meu escritório desesperado, estão 10 anos, 15 anos, aguardando uma possível DNA, achando que você não é obrigada a fazer isso. A gente pode sim. Hoje em dia, a gente tem se a pessoa se negar a fazer o DNA, ela vai ser condenada, intimada, ela vai ser considerada pai. Tá ocultando, né? Exatamente. E se o pai já tiver falecido, os irmãos não podem mais dizer que não vai fazer o DNA, porque também é presumida a paternidade. É através do irmão? Isso, porque antigamente os irmãos não eram obrigados. E aí havia uma confusão muito grande, porque, infelizmente, gente, eu falo isso porque eu passei por isso, né? Eu ocultei por 17 anos. Tem pessoas que ocultam por 30, 40, 50 anos. E só vai ficar sabendo quem é o pai quando ele morre. Quando ele vem a falecer. Porque daí tem herança, às vezes tem alguma outra... E não precisa ser, então, diretamente o pai. Pode ser um familiar do pai que consegue descobrir a paternidade? Não. Só o irmão, isso. Tá. Peraí, uma coisa importante. Só o pai ou a mãe pode questionar a paternidade. Um irmão jamais pode entrar com uma ação, por exemplo, pedindo para ver se você é minha irmã de sangue mesmo. Isso não existe. Só para você mesmo. Então o pai e a mãe pode. Mas qual foi a pergunta mesmo que você perguntou? Por exemplo, eu vejo o caso morreu, né? Fazer exumação, não precisa, você vai fazer com o irmão. Parentela de primeiro grau, né? Parente de primeiro grau. Isso. Só que antigamente os irmãos se negavam, dizendo, não vou fazer, não reconheço você como meu irmão, meu pai nunca falou de você. Se isso acontecer, o juiz pode presumir aí a paternidade. É uma situação muito mais complicada. Acho que por que não, né? Se a pessoa está dizendo que vamos lá e vamos testar. Sim. Né? Vamos fazer. Mas você acha que as pessoas ainda fazem isso porque entra na questão de partilha de bens, questão de aí, mexer em inventário? Total. Isso para uma faixa etária. E para a pessoa mais humilde, o que isso significa? Olha que engraçado. Por mais humilde que a pessoa seja, se ela tiver um garfo para partilhar, entra na mesma questão. Jura? Não tem diferenciação. As pessoas, acho que está incutida na crença do brasileiro, né? Nós somos muito materialistas. Sim. Total. Então, se você tiver uma caneca, eu já vi pessoas brigarem por conta de cadeira, por conta de lata de alimentos. Não, eu já escutei histórias de advogados, Você já viu latas? Sabe aquelas latas que a gente guarda o mantimento? Aquelas latas. Que coloca o arroz, coloca o feijão. Exatamente, porque era uma lata que veio de algum lugar e não, é da minha mãe, essa aqui eu não deixo. Às vezes gasta mais com o advogado do que o valor do bem. Mas só para ganhar, ganhei. Quando morre um ente da família, né, que vem um monte de urubu em cima, eu vou ficar com isso aqui de lembrancinha. É mais ou menos a mesma história, tá? Tem isso também, né? É um valor esse é meu, esse é meu. Até uma questão importante. Como a Priscila analisa tudo isso que a doutora falou? No dia a dia daquela mãe de família, daquele pai de família, daquele filho que tá vendo tudo e de repente ele não fala nada, mas o olhinho dele tá brilhando com vontade de chorar, ou ele chora escondido num cantinho. É verdade. Sim. Que assim, ou às vezes ele vai para a escola, né? E chora para a professora, aí a professora pede para chamar o pai, ou a mãe, o pai ou a mãe não vai, ou se nega a falar o que está acontecendo. Ou às vezes nem tem noção do que está acontecendo, né? Na vida louca dos pais, é frescura, não sei, é aquele papo, né? Omissão, né? Tá com mãe. Isso seria a realidade, o mundo real. Porque uma coisa é a gente falar da teoria, falar do que acontece, falar, esse caso aqui, mas eu quero saber, né? Aqui, a pessoa que está ouvindo, mas peraí, gente. Mas e aí a vida real? Como é que isso funciona na vida real? Você sabe que é assim, né? Dentro da clínica, eu não trabalho com criança, eu trabalho com adolescentes de 14 para cima. Por quê? A terapia infantil nem sempre é a criança. Eu diria que acho que 10% seria por conta de algum problema neurocognitivo. Os 90% é pai e mãe. Né? Então, a criança, quando chega um pai e mãe falando, Priscila, você atende meu filho de tal idade e tal, a gente fala, o que está acontecendo? Aí começa a contar, então vem cá, terapia você, seu cônjuge, vamos conversar. Porque olha só, no relato da doutora aqui, né, levou 17 anos para contar. Isso envolve vários aspectos, né? Não tem como a gente não ficar pensando quando ela vai contando, né? Então, assim, é história pregressa da pessoa, você teve a sua história, imagine você ter a sua história ocultada de você. O quanto que isso impacta. Aí, depois de 17 anos, ela tem encontro com essa família, com esse pai, a família, e de repente ela vê que, nossa, não era aquilo. Porque a gente está construindo vários aspectos aí. Sim.
olha, seu pai trabalha, né? Seu pai sabe onde você mora. Então, você começa a construir o quê? Projetando rejeições. Poxa, meu pai não vem atrás de mim, meu pai não vem me procurar. E isso vai começar o quê? Você tendencia a ter um adulto com vários problemas de socialização e relacionamentos no aspecto inter e intrapessoal, A né? gente cria uma armadura Total. que a gente nem sabe porque a gente tá armado o tempo todo, né? Mas Sim. essa questão de escrever, isso daí é um dos pilares, aliás, é o primeiro pilar da inteligência emocional, né? Quando o Daniel Goleman, ele descreve os pilares da inteligência emocional, o primeiro ele fala o quê? Anote, ponha tudo num papel. Por quê? Nós somos seres visuais, por isso vem o ditado São Tomé, eu preciso ver para crer. Então, o ato de eu escrever, de eu colocar num papel, eu estou fixando aquele conteúdo, né? Então, o ato dela colocar, fazer aquele diário, pontuar as coisas, da minha filha eu tive um diário também, só que no meu caso eu falo que era mais um livro de horror, né? Outros Tava até contei. medo de ler. Eu não ocultei da minha filha o pai dela, apesar de eu ter tido essa oportunidade, mas eu sempre deixei pra ela o quê, ó? Esse aqui é o namorado da mamãe, teu pai é fulano de tal. Um dia você vai crescer e você vai decidir por si só se você quer contato com ele ou não. Sim. Hoje a minha filha está com quase 22 anos. É da minha. Então ela Ah, legal. sabe, né? Hoje ela tem uma restrição com esse pai, mas já é decisão Uhum. dela. Né? Então, essa culpa, nesse ponto, não precisei carregar. Mas, assim, a gente na condição de pai e mãe, a gente quer proteger os nossos filhos. Então, na verdade, o que hoje você traz como Nunca culpa vi. não é culpa. Você quis proteger ela de sentir aquela dor que você, no seu entendimento, sentia. Imagine uma criança. Mas né? olha como é mais pro... Não, É, Sim. olha, Ó, não, Passa a não, bola. olha como é Toca mais de profundo. primeira. Lembra que eu comentei com vocês que eu fui alienada, né? Sim. Sim, Então imagina, meu pai, ele traiu a minha mãe. tá. Então eu vou contar mais uma historinha pra vocês. O Casos porquê- de Casos- Mas é caso de. Me dá um papel. É Minha caso. à toa? É casos, Tá viu, vendo? viu, doutor? É casos de família, não é casos da sua família. Deixa eu ver minha agenda aqui quando tem horário. Eu falo Não, mas perfeito, tá lindo. Não, eu falo com meus clientes que eu só sou advogada família. Sim. Te amo tanto que eu faço, porque Por isso que é um tudo, sucesso. tudo que tem Tá. dentro Que dele você de é um família, eu já passei. Entendi. Então eu fui alienada, como eu disse pra vocês, por amor. Mas olha que coisa engraçada. Quando eu fui alienada, olha uma outra. Eu falo que, lógico, que as visões sistêmicas eu comecei a observar por que eu ocultei isso. O que acontece? A minha mãe, ela passou a automaticamente odiar a esposa do meu pai. Tá. E o meu pai tinha uma relação com essa esposa e com os filhos dela que eu admirava. Tá. E eu desejava estar naquele seio familiar. Eu queria, o máximo de tempo possível Isso que eu aqui. pudesse estar dentro daquela família que a minha mãe odiava, porque imagina, é a pessoa que traiu. Ponto, né? Sim. Tô vendo Você se sentia mais mas olha acolhida? Não, era como se fosse uma contrariedade, porque minha mãe falava mal do meu pai, falava mal da esposa dele, eu queria saber o que é que tinha lá, o que é que, tá. que fazia que minha mãe Te entendia. aguçava isso. Tanto é que minha mãe dizia, o dia que você for pra casa dela, conhecer a casa dela, você não volta mais pra casa. Olha que narcisismo, né? Total. O meu castigo de final de semana era, se você não se comportar, você não vai visitar o seu pai esse final de semana, Nossa. tá? Então, olha só o contexto. O que eu faço? Vou pra vida de adolescente, invejando a vida dos enteados do meu pai, porque eu desejava estar no lugar deles, Sim. convivendo com meu pai no tempo integral que eles conviviam. De quem que eu engravido? Do enteado do meu pai. Ah, é? Sem saber. Ah, Sem nossa, saber? que. Não, sabia? Claro que eu Ah, sabia. não. Não, sabia que ele era- sabia. Só que, claro, pra mim era algo Que- errado. Ah, tá. Inconsciente, eu sabia que eu não podia. Como é que a minha mãe ia aceitar uma relação com o enteado do meu pai? Nossa, que é louco. filho da amante do meu pai. Sim. Então, quando eu me vi grávida, o que eu fiz? Ele me ligou desesperado e eu disse, não, é seu. Ele, ok. Ah, ufa, né? Acho que ele pensou, né? Como Resolveu todo o homem. problema, né? Ele desligou o telefone. E pra todo mundo, eu inventei um namorado, que era um namorado que morava em São Paulo, e não sei o que, E o aí cara era começou a tranqueira. Eu história. inventei um cara que era o tranqueira, sem vergonha, que todo mundo da minha família passou a odiar esse cara, que não existe, foi uma fantasia Sim. minha, pra tirar ele. Porque eu imaginava o quê? Que se minha mãe soubesse, minha mãe ia pôr pra fora de casa. O instinto Sim. de proteção. Eu Olha tinha, como é. Ela eu tinha uma ideia que ele não assumiria. Não sei porque eu falava, imagina, ele não vai me assumir. Porque a gente não era namorada. A gente se encontrava na baladinha e ficava. Um freelance. Freelance.
Freelancer, gostei. A minha mãe vai me pôr pra fora de casa. E meu pai, consequentemente, vai matá-lo. Sim. Porque eu era queridinha do papai, eu era filhinha do papai, né? Então, Sim. imagina, meu pai não ia aceitar nunca 17 aquela situação. anos. Então, por conta disso, o quê? Não, a filha é minha, a cagada foi minha, desculpa o palavrão, mas foi, né? Era isso que eu Sim. pensava. Então, o problema é meu e eu vou ter que resolver. Seu pai teve outros filhos com essa... Não teve Não. nenhum filho, só Tá. teve os 3 filhos com a minha mãe, né? Que eu Tá. sou eu e mais 2 irmãos. Você meio que falou, eu vou resolver isso do meu jeito meu e pronto, jeito, acabou. ninguém precisa saber, a filha é minha, eu que Só que fiz tem a as falha consequências. total. E quem que maior que sofreu com tudo isso? Minha filha. Mecanismo de defesa que ela ativou nela para se proteger, que é esse instinto de sobrevivência inserido aí. Olha, eu já Certo. analisando. Tem É, Isso que É. eu quero que o pessoal lá de casa pense a gravidade de uma alienação parental. Porque Sim. tudo começou Porque isso com uma alienação tudo- parental na minha casa. Porque isso tudo está inserido num Sim. contexto que as Familiar. pessoas vivem todos os dias e não se E dão não conta. sabe. Mas sabe por quê? Exatamente. Porque nós somos espelhos um para os outros. Sim. Então, eu uso muito essa dinâmica, né, essa analogia nos meus pacientes. Eu falo assim, nós temos dificuldade de lidar com o quê? Crítica, julgamento e acusação. Sim. Por quê? Porque é manifesto do outro. Só que quando é manifesto do outro, a gente não para pensar o quê? Peraí, mas é do outro, não é meu. Então, já ouviu aquele ditado? O macaco falando do rabo do outro, paninho furado do trapinho. Por quê? É mais fácil eu projetar em você frustrações minhas do que eu admitir que eu as tenho. Sim. Então, no caso que ela Vou tá... apontar, mas eu não vejo. não vejo os 3 pra mim, entendeu? Aqui, ó. Então, assim, nesse caso, o que acontece? A mãe projetou para ela toda uma frustração de vida Sim. afetiva, que querendo ou não, você levou para sua vida. Nossa, vai acontecer comigo em similaridade. Preciso proteger o quê? Minha filha. Então, eu vou Olha blindar só. ela e eu ativo todos os meus mecanismos de defesa, que são possíveis e imagináveis aí, os adaptativos, não adaptativos, para quê? Para blindar. Só que chega num ponto da vida, né, onde isso começa a te sufocar. Não foi por conta da Mas a decisão. própria vida cobra, né? Total, Sim. total. E aí, é o que eu falo, né, Roger? Era O dia- sofredor demais. É. Cada aniversário dela que ela olhava buscando o pai. E Que dia dos detalhe- pais? Não, você não sabe da pior. Né? Eu moro no interior de São Paulo, de Serquilho. Estamos a 146 quilômetros da capital. Quando era férias escolar, que ela tinha coleguinhas que moravam em São Paulo, que iam passar férias em São Paulo, ela dizia assim, mãe, deixa eu ir com fulano, que eu vou pra casa do meu pai. Eu procuro ele lá, eu acho ele lá. Eu vou até não sei. Ela explicava, eu vou, por exemplo, até não sei que ponto, e o meu pai vai me buscar lá. E eu dizia, não, e eu tinha pavor. Aí você entrava em pânico. Total, pra qualquer hora, essa menina vai pegar o ônibus achando que vai chegar em São Paulo e vai encontrar o pai. Por que você não Então, falou que ele era só- caminhoneiro? Era mais fácil, pô. Olha que engraçado. Também. Uma psicóloga disse assim pra mim, só responda pra ela o que ela perguntar. Olha, a Ela psicóloga nunca falou perguntou. a dica do mal aí. Ela só vai responder. Porque uma vez a psicóloga falou pra mim que a É. falta do pai era muito mais minha do que dela. Sim. Porque Sim. era culpa, né? Tanto é que a primeira palavra que ela falou foi papai. E eu não tinha pai na minha casa. Eu Olha morava só só. eu e minha mãe. Nossa, Engraçado. parece. E aí, aquilo era uma Repetição facada no de meu padrão. coração. A gente arrebentava. Não, me arrebentava. E eu falava, mamãe, papai, mamãe, papai. Minha mãe olhava pra mim, olhava pra mim, e olha que coisa. E eu falava assim, gente, daí eu fui na psicóloga, porque eu queria, Sim. né, me ajudar ali. E ela falou, claro, você sente muito mais falta do que ela, você passa pra ela, imagina a sua culpa. Porque não era isso que você Não. queria. Não, A constituição de família exatamente. que, aliás, você escreve a sua É. biografia, né? Sim, Isso sim. tudo está no seu livro. Tá no meu livro. Então, por quê? Porque isso tudo faz parte da vida do dia a dia das pessoas. Sim. Né? Então, tudo isso é direito de família. Você acha que não, mas é direito de Sim. família. Porque, assim, o que acontece? Eu acho que é direito de família só quando vai pro divórcio. Só quando vai pra partilha de bens. Sim. Só quando vai Só pra quando dá o resolver. problema. Olha quantas questões Né? dentro do direito de família Mas eu causei por uma ocultação. Por Sim. conta de consequências de uma alienação Mas parental. ali é porque você talvez não tinha o entendimento que você Sim, tem hoje. Então, jamais, acho que hoje jamais. aqui, esse nosso conversa, esse bate-papo, é para informar essas pessoas que vão Sim. assistir e É não além, tem, né? exatamente. Tem muito mais coisa envolvida, Porque, né? assim, independente de qualquer coisa, independente se é um bom pai, tem muita mãe aí que o filho não sabe quem é, inclusive a mãe abandonou, mas ainda assim, a gente não pode, em hipótese nenhuma, negligenciar a história pregressa daquela pessoa, Sim. a história dela. O que ela vai fazer com ela depois é um outro aspecto. Mas você negligenciar, isso não é proteção.
né? A gente, na área da saúde mental, a gente fala os rombos que são elaborados aí. A gente está fazendo o quê? O construto de um adulto. Lá atrás a gente falou a primeira infância, né? Na primeira infância é construído moralidade, princípios de lei, né? O que é certo, o que é errado, afetos. Então, você tirar isso, você está roubando aquela infância. Sim. Né? Mas aí, Então, isso é tão forte que a minha filha chegou a falar pra mim. Você acredita que há uns 2 anos atrás tinha uma enquete na escola perguntando sobre o Dia das Crianças. E ela disse assim, chorando pra mim, ela falou, mãe, eu não tive infância. Eu passei a minha infância procurando meu pai, em todos os homens que eu vi, que eu encontrava. Olha. Então, assim, é tão forte isso que me deu um... Eu não sei nem qual foi o sentimento que eu tive. Eu falei, caramba, ela não teve uma infância por conta de eu ter ocultado a paternidade dela. Algo simples. E detalhe, o pai acolheu super bem. Desde o momento que eu contei a paternidade, ele disse que foi a melhor coisa que me aconteceu nesses últimos anos. Eu sempre soube que ela era minha filha, mas você negou quem era eu, né? Pra contrariar, né? Ou pra... Né? O homem, ele fica numa situação de conforto. A avó, que era, no caso, a minha madrasta, hoje não é mais, ela não tá mais com meu pai, recebeu com super de boa. O meu pai não perdoa muito, mas olha que coisa, ele não perdoa eu, porque ele fala, você me mentiu pra mim, né? Você me enganou. E eu falo, pois é, eu tive medo. Naquele momento eu tive muito medo. Na verdade, do que você podia ficou acontecer. perdida, né? Porque você não tem orientação, né? Não é Eu 17. tinha 18 anos. Né? Imagina, eu engravidei, um mês depois completei 18 anos. Então, Tem a diferença da mentira por maldade e a mentira por sim, medo, né? sim. Eu acho que é consciências diferentes, Sim, né? total. Agora, não, eu só queria. Sim. Agora, voltando para a questão jurídica, né? Você tem uma vivência, assim, Enorme. extraordinária. Você foi e você tem várias graduações, pós-graduações, ou seja, você foi estudar, você foi entender, você foi se entender. Hoje você está em paz com você com relação a tudo isso. Sim, Ok. Aí, dentro do seu escritório, você usa tudo isso para ajudar as pessoas. E aí você defende que o diálogo entre os pais ele deve ser sincero e amigável, Sim. né? Que é um projeto, um trabalho que você faz que é O planejamento parental. O planejamento parental. Quando isso começa a acontecer? E quem te procura, em que estágio te procura, você vai atrás, eles vão... Como isso acontece? Que pode até ser um modelo para outros advogados familiaristas, não é? Na verdade, isso deveria acontecer desde o nascimento da criança, que é como eu contei a historinha que eu fiz da agenda para minha filha e foi para a vida. Então, automaticamente, num caso aí porque ninguém planeja divorciar, né? Essa é a questão. Sim. Só que a gente precisa falar disso. Então, o planejamento, ele é tudo isso, né? Então, a gente precisaria planejar antes mesmo desse filho vir ao mundo. Mas ninguém faz isso. Os ricos fazem, eles já fazem o contrato antes de... já faz o planejamento de divórcio. Mas não faz o planejamento parental. Eles fazem, sabe o quê? O planejamento patrimonial. Não, mas é interessante você falar, porque eles acham que estão fazendo o planejamento. Mas não estão, eles estão preocupados apenas com o patrimônio. Eles esquecem, por exemplo, de colocar em um planejamento bem feito. Eu falo bem feito porque, né? Os filhos que vão vir. Muitos deles falam, não, mas eu não pretendo ter filhos, eu não pretendo ter agora. Você tem 20 anos, 30 anos, com 40 anos você resolve ter filho. E aí, como é que fica essa questão dos filhos? Sim. Né? Então, num planejamento parental, você planeja tudo isso. Você planeja tanto o divórcio, se vir a acontecer, quem vai ficar com a guarda, como que vão resolver a questão da previdência da criança, ou se ela vai estudar em escola particular, se ela vai fazer intercâmbio, o que ela vai fazer? O que essa criança, qual que é o futuro? Porque o que acontece muito? Quando nós estamos no Amor, I Love You, né? A gente deseja e sonha junto coisas extraordinárias para os nossos filhos. Sim. E aí alguém pode estar perguntando assim, mas eu não tenho condições que o meu filho faça intercâmbio. Eu garanto para você, pode ser a pessoa de qualquer classe social, a pessoa mais que ganhe, sei lá, que esteja desempregada hoje. Se ela estiver grávida, ela vai sonhar com o futuro do filho dela. Sim. Ela vai sonhar que o filho dela vai trabalhar numa multinacional, que ele vai fazer intercâmbio, que ele vai viajar o mundo, porque é o que nós desejamos para os nossos filhos. Vai ser advogado, vai ser psicólogo. Não definir isso no papel. Que bom que vocês não tenham nada, que vocês vão construir junto. Esse é o momento. Não é o momento quando você já tem todo o patrimônio, que daí fica muito mais difícil você resolver a regrinha, né? Quer dizer que você vai casar num regime de separação de bens, ou que você não quer casar, ou que você não quer ter filho. O momento é antes, é o pré-casamento.
Tá. Esse seria um momento ideal, mas ninguém faz. Mas na hora Isso é importante, Roger, porque assim, muitas vezes o que a doutora falou é verdade. Muitas vezes os pais projetam no filho aquela expectativa de Expectativa. frustração profissional que ele teve. jogador de futebol que eu não fui. Exatamente. Ah, você vai ser o médico que eu não Ainda bem que fui. você não teve filho homem, hein? Ah lá. Não, mas a minha tá jogando bola aí. Ah lá. E isso causa frustração, né? O que eu vejo hoje, quando eu atendo na clínica alguns adolescentes, é o quê? Eu estou estudando tal coisa, mas não é o que eu quero. Eu estou estudando porque o meu pai pediu, minha mãe quer. É a Então, eu estou expectativa vivenciando do o pai, sonho do da meu pai e mãe. da minha mãe. E aí mora um grande perigo, porque a gente vai ter um profissional péssimo, frustrado, né? Que isso vai reverberar em outros aspectos de vida dele também, daquela pessoa, né? Mas espera aí um pouquinho. Eu não posso frustrar meu pai e minha mãe. Eles estão pagando meu estudo, eles E criaram uma gera projeção. toda uma- É uma Mas bola isso é de muito neve. importante o que ela está dizendo, Porque você mas vive quando eu também falo isso. no planejamento parental, é um pouquinho, eu quero dizer Na divulgação. num outro viés. Por exemplo, você planeja que o seu filho vai estudar nos melhores colégios, ele vai fazer um intercâmbio, nós vamos Sim. fazer festa de 15 anos, ele quando fizer 18 anos nós vamos dar um carro para ele, independente da classe social. Todos Tá. pensam isso. Quando acontece o divórcio, esquece. Aí ele quer pagar R$ 200 de pensão e Quanto acha é que 200, o filho vai ter que fazer intercâmbio, as mesmas coisas. Quer dizer, esquece aquele planejamento que você fez de forma verbal. Aliás, você tocou num assunto muito importante, viu, Roger? A questão da pensão. Sim. Como que está essa situação hoje? Porque as pessoas estão sendo conduzidas à prisão, né? Sim. Porque não pagam. Como Se que tem tá uma essa- coisa que funciona no Brasil, é a falta de pagamento de pensão. Vai para cadeia mesmo, por falta de planejamento. Porque se você faz um planejamento, que eu falo muito isso, que quem faz planejamento parental, a possibilidade, inclusive, de iniciar um segundo relacionamento de forma muito mais saudável e a possibilidade desse relacionamento dar muito certo é por conta desse planejamento. Vou contar por quê. Porque quando você vai iniciar um novo relacionamento, você já vai para um relacionamento condicionado, sabendo que você tem filho, quanto que você paga de pensão, quais eram os projetos que tinham antes desta nova união. Então, aquela pessoa que vai se relacionar, ela já decide, para mim não cabe. Então, dentro desse planejamento eu não caibo, eu tô caindo fora. Essa seria a lógica. Esse é o correto. Esse né? é o correto, mas Esse é o não correto. acontece, Não né? acontece. Se acontecesse, os relacionamentos não teriam 3, 10, 15, 20 casamentos. Que é isso que acontece. As pessoas se casam o tempo todo por falta de planejamento. Planejamento com o seu filho, você separou, você tem que honrar aquele compromisso. Seja de forma verbal, ou seja de forma ali escrita. Então, hoje, com o planejamento parental, infelizmente, a gente acaba fazendo só quando o divórcio acontece de fato. Isso quando a gente não vê aí na disputa, né, nessa briga entre marido e mulher, o filho virou um negócio. Total. Entendeu? Virou um negócio. Vira Eu não moeda. vou entregar, Moeda de eu troca. não vou passar a guarda pro fulano, Guarda. porque eu estou ganhando. Fulano recebe tanto, ele tem que me dar 30%, sei É. lá, então é um negócio. E a questão da guarda, como que tá isso hoje? A guarda, ela, em regra, né? Na verdade, em regra, ela é a compartilhada, tá? Mas o que é a guarda compartilhada? Imagine que casado fosse, porém, casas separadas. Então, o que acontece quando a gente é casado? Um vai buscar na escola, o outro leva no dentista, eu ligo para um, eu ligo para outro. Tem que ter uma boa relação, tem que ter uma boa comunicação. Planejamento também. Planejamento. Quem vai buscar na escola, quem vai levar, eu tenho que ter aquela liberdade de ligar pro pai do meu filho ou pra mãe, dizendo, olha, você consegue pegar no dentista que eu tô atrasado no trabalho, e vice-versa. É normal. Não muda. Então, e tudo vai ser compartilhado. Olha, eu queria mudar de escola porque tá acontecendo isso, eu queria colocar no inglês. Olha, ele não tá indo bem na escola. Isso é guarda compartilhada. E as pessoas confundem. Mais uma vez o diálogo. Ele é o pilar da Dificilmente relação. hoje a gente vai ter uma guarda unilateral. O que é unilateral? Ou só da mãe ou só do pai. Isso, os juízes não concordam mais com isso, porque eles entendem que o filho é de quem? Do pai e da mãe. Por que só da Sim. mãe ou por que só do pai? Só que nós, mulheres, né, nós estamos nessa busca do empoderamento feminino, a gente quer ganhar muitos direitos e a gente esquece de alguns detalhes. Porque essa mãe que não quer compartilhar a guarda, ela também não consegue evoluir profissionalmente, ela não consegue estudar. Sim, precisa de tempo, Então, né? exatamente. E a guarda requer tempo, né? Total, isso eu dou E muita dedicação. essa conscientização para as minhas clientes, dizendo, olha, compartilhe, para que você também possa voltar ao mercado de trabalho, para que você possa estudar, porque enquanto você está aqui brigando, que você quer a guarda unilateral, que ele não vai ficar com a guarda, que ele não sei o que, ele está estudando, já está em novo relacionamento, e está crescendo no vida tá relacionamento. seguindo. E vai E a- ficar o quê? Chorando, pagando para trabalhar, literalmente, porque você tem que, 100% do seu salário vai para o seu filho. E até olhando o ponto que a Priscila colocou, o financeiro, né?
Para que receber 30% a mais, a menos, sendo que você pode ganhar muito mais você, né, se qualificando, indo para o mercado do Sim. trabalho, tendo essa liberdade, né, esse empoderamento mesmo Sim. de Isso ser é ser você. empoderada. Só que Isso. existe uma cultura, né? As mulheres acreditam que quando ela transfere, por exemplo, a residência física, que é bem importante a gente colocar o seguinte, hoje a guarda é compartilhada e a residência ela é fixa na casa do pai ou na casa da mãe. Só que 90% vai para casa da mãe, tá? Quase que 100% dos processos é assim que Sim. acontece. Só em alguns casos específicos acaba indo para a guarda. Mas por quê? Porque é cultural. A Legal. mãe, ela acredita que se ela não ficar com a guarda, ela é menos mãe. Ela não é uma pessoa de confiança, Digna, ela né? digna, ela falhou em algum momento. Isso Legal. não é verdade. É isso que a Entendi. gente precisa entender que não, você vai continuar sendo mãe. Só que a gente precisa entender quem é que tem mais disponibilidade. Quem precisa sair Ceder a um pouco, campo. Né? Agora, tem uma outra questão aí que eu acho que as pessoas também acabam passando no dia a dia. A gente está falando de mãe e pai. Sim. E aí, quando entra sogro, Sogra. sogra, irmão, irmã, sobrinho, como é que é isso? Isso você também vive no seu escritório. Sim. Priscila também. Opa, até ia pegar gancho disso. A gente está falando aqui do aspecto da mãe, às vezes vê o filho como negócio. Sim. Mas tem também o papel do pai, que para e pensa assim, ó, eu não vou pagar tanto porque não vai para criança. Ela vai gastar com, sei lá, vai dar R$ 200 de pensão e ela vai comprar roupa para ela vai gastar na balada. E não é bem por aí. E aí onde que às vezes entra a família paterna ou materna no meio. E começa a alienar a criança. Ai, a família da tua mãe não presta, a família do seu pai é E é isso. lá aquele gancho que a gente falou lá no começo também, que não fica só entre pai e mãe, e aí engloba toda a família. Exatamente. Então, eu sempre falo assim, quando eu atendo o casal que estão indo procurar, primeiro que quando já chega na clínica para fazer terapia de casal, é porque aquele diálogo lá precisa de uma intermediação, já não tem. Segundo que quando realmente não tem meios e é fadada ao fim, olha, a solução realmente é você ir para um canto, você ir para o outro, agora vamos pensar em quem está no meio, que é o filho ou os filhos, tá? Os filhos não são responsáveis pelas frustrações do casal, nunca, não pode. Os meus problemas com meu marido é problema com meu marido, meus problemas em relação à família é outro, você é filho, porque é o construto dos dois. Em algum momento estava tudo muito cheio de love que aquela criança foi concebida. Então, aquela criança ela não pode ser responsabilizada pela frustração materna ou paterna, bem como a frustração da parentela do lado materno ou paterno em relação a tudo aquilo que aconteceu. A criança ela não pediu para vir, ela veio. Então, existe uma responsabilidade muito grande na formação daquele adulto do dia de amanhã. Entendi. Para que não. Eu acho que isso é muito do ser humano, né, Pri? Nós colocamos muletas, né? Sempre, não deu certo a minha empresa. É culpa do funcionário, é culpa de. Não é do gestor, não é de você que não viu, não analisou. Em tudo na nossa vida, o ser humano, muitos, né? Nós mesmos, às vezes, né, temos altos e baixos, mas sempre tenta equilibrar. Então, acho que é uma coisa muito do ser Mas humano. você lembra isso. que a gente falou um pouco atrás da crítica, julgamento e acusação? Sim. Nós somos espelhos, Roger. Então, a gente precisa jogar para o outro o que a gente não admite em nós. Sim. Então, isso se acaba... o relacionamento não deu certo, a culpa é porque teve filho. Depois que veio o filho, eu não tive mais tempo para você. Eu não consegui sair, estudar, eu não consegui viajar para Paris. Foi por causa dos filhos. A foi por causa renda ficou estreita, e veio outro filho, ficou mais enxuto, eu não consegui dar para esse tudo que eu queria, né? No campo empresarial, não deu certo porque foi culpa do funcionário. Não. E aí... Quando as pessoas começarem a olhar para elas como realmente precisa num aspecto, aquela reunião intrapessoal, qual a minha responsabilidade sobre isso? É a frase freudiana, né? As coisas começam a ter outro tipo de solução. Sim. E Perfeito. aí tudo acaba virando casos do família. E aí você pode procurar a doutora Fran, que é escritora, né? Já tem quantos livros, né, doutora? Na verdade, eu tenho essa agenda, que é um planejamento parental. Eu também sou autora de um card games, que na verdade são figuras que eu trabalho de forma dinâmica. Isso é muito legal, esses card games. Para explicar a dinâmica do processo, principalmente quando tem filhos, que os filhos me procuram para querer saber com quem eu vou ficar. Então, a gente faz uma brincadeira, uma dinâmica, explicando o papel do judiciário ali, como é que a gente vai resolver aquele conflito. É bem interessante. Aí também sou coautora do livro Mulheres
no Direito, onde eu conto e inspiro outras mulheres que passaram por algum desafio, que tentaram desistir da carreira ou até mesmo transição de carreira. E também tem um livro que está no forno, que é Mulheres no Direito, onde eu vou contar as experiências práticas, até porque eu tenho um monte, né? Nossa, a doutora também é palestrante, então se você quiser convidar a doutora para palestrar aí no seu escritório, onde quiser. Porque o que acontece? As empresas também têm um papel fundamental dentro de tudo de passar informação. Gente, isso aqui é tudo um bate-papo para passar informação, né? De uma forma para as pessoas buscarem as suas alternativas, né? Até porque uma pessoa que não tem um bom planejamento ou que ela está passando por um processo de divórcio vai refletir na empresa. Lá, tudo, né? Na escola, na empresa. É a globalização de tudo. E Priscila também, né? Também faz palestras, está aí para ajudar a todos aqueles que precisam. E, infelizmente... É coautora de livro também. É autora de livro, verdade. Tem quantos livros? 2 ou 3? Tem um livro e eu tenho um artigo onde eu falo de gamificação também, né? Mas o livro que eu tenho com a participação, eu escrevo um capítulo falando sobre conceito de resiliência, no meu caso, após um diagnóstico, que isso fica para um outro momento. É um outro podcast. Exatamente. Casos de família. 3, 4, 5 mil. Exatamente. E a gente também faz palestra, também faz mentoria, né? Porque a gente vê a necessidade de psicoeducar as pessoas, que muitas vezes não têm a oportunidade de buscar uma informação na internet, de assistir um podcast, de pegar um livro, e fica aí no senso comum, o disse que me disse, que não leva a lugar nenhum e desencontra as informações. E outra coisa, né, doutora? Busque ajuda, busque a defensoria pública, busque os departamentos sociais das universidades. Elas estão aí. O que falta, de repente, é um pouco de informação, de divulgar, mas eles estão aí presentes e disponíveis para todo mundo, né? Vale muito a pena. E eu quero deixar aqui meu agradecimento à doutora Fran, Priscila, Roger, nosso primeiro podcast Fala Zé, com esse tema que é tão importante. E se você quiser ver aqui nesse podcast algum tema em específico, quer dar uma sugestão, manda aqui, entra lá no grupo do WhatsApp e o Instagram também, né, Vanessa? O Instagram Desenvolve Leste, né? Desenvolve Leste, temos o Fala Itaquera também, do Instagram também, Desenvolve Itaquera, portais, etc e tal. Olha, eu só posso agradecer. Hoje eu fui cercado de mulheres assim empoderadas, engajadas em causas e estão de parabéns. Doutora, quer passar algum coisa? Não, eu só quero agradecer mesmo a oportunidade e pode me chamar quando quiser, que vai ser uma honra. Tem Instagram? Tem algum? Tem Instagram, é @FranLimaADV. FranLimaADV, tá. E sigam também o Conectando Famílias, tá lá no YouTube o programa. Que a gente está aqui em São Paulo, então dá para ver pelo canal do YouTube, é sensacional. Priscila, suas considerações finais? Sim, eu agradeço a oportunidade, né? Foi uma troca muito rica, acho que agregou para todo mundo aqui essa conversa. Muito legal, né? Eu adorei. Espero que a gente possa também ter levado aí um pouco mais de informação para quem precisa. Me coloco à disposição para voltar, me chamem mais vezes que eu volto, né? E assim, eu deixo para todo mundo que eu uso de slogan em todas as minhas mensagens, né? Invista na pessoa mais importante da sua vida sempre, que é você, não é outra pessoa, é você. Se você não cuidar do seu conteúdo mental, o restante não vai ir bem, né? Então, é primordial você pensar nesse aspecto de saúde mental antes de qualquer outro tipo de situação, né? Rede social, quem quiser me seguir lá, Instagram, Facebook, @psi.pcarvalho. Muito obrigado, show de bola. E agora deixa eu correr lá, né? Ver como que eu vou pagar esse botox aí. Planejamento. Vou ter que começar o planejamento hoje. Obrigado, viu? Até a próxima. Tchau. Hashtag número 1, Fala Itaquera. Não, Fala ZL. Fala ZL.